Bom dia, queridos. Graça e paz. Vocês estão bem? De manhã cedo, né? De manhã cedo vim orar. Eu estava orando por uma pessoa ali e fiquei chorando. Mas estamos felizes de estar aqui com vocês mais uma vez, de podermos desfrutar da amizade de vocês, né, da companhia de vocês e podermos juntos adorar o Senhor, buscar a sua face, que é algo precioso para nós. Está mergulhando no Senhor. Isso é algo que é um privilégio para cada um de nós. Enquanto nós sabemos que quando nós estávamos como filhos da desobediência, nós vivíamos em trevas, nós vivíamos afogados pela maldade, pelo mundo. E falar sobre esse tema casa espiritual para nós é muito bom, porque é algo que já estamos trabalhando há algum tempo. E a gente vinha conversando no carro sobre isso, eu, Rony, minha esposa. E ele disse uma frase de C.S. Lewis que diz: o homem, quando é que você descobre que você é tão mau? É quando você tem que se esforçar para ser bom. O quanto nós temos que nos esforçar para ser bom, aí a gente vê que a nossa natureza é má, a nossa natureza é caída, a nossa natureza só tem desejo pelas coisas carnais. E essa semana eu estava ouvindo uma amiga de Recife que hoje ela mora lá em Montemor, a esposa do Ângelo, que esteve aqui com vocês já, o Ângelo Basso. E ela numa pregação falando, porque vocês são pernambucanos, mas eu sou recifense, né? Falo biscoito, arroz e paz. E o recifense, ele tem aquela cultura de tudo que é da cidade, do estado. A gente, quando eu escuto um frevo, eu me arrepio, sério mesmo. Sabe, eu ouvia isso quando era criança, eu fui ensinado ouvindo isso. E ela diz assim: eu fico triste porque o carnaval é uma festa de cores, é uma festa de comemoração, mas ela foi prostituída para algo que hoje é só o prazer totalmente carnal. E ela diz assim: eu fico triste porque os crentes não têm uma festa de regozijo para o Senhor que seja com cores, que seja com alegria, que não fosse denominado como algo de prostituição. E realmente aquilo ali eu falei: cara, que coisa assim. Porque a sociedade um pouco mais contemporânea e moderna, ela desvirtuou o entendimento do que o Senhor se agrada. Vou dar um exemplo. O Senhor tinha suas festas, sabe? E ele se regozijava em ver o povo festejando para ele. Só que como nós nos misturamos com o mundo, a teologia, principalmente quando Roma mata os apóstolos, e agora a nossa igreja cristã, ela é associada somente ao que Roma traz, e perdemos o total vínculo com o povo judeu. Olha, nós perdemos tanto o vínculo com o povo judeu, que tem crente que acredita que o judeu não é irmão, entendeu? Assim, é até meio ferrenho, estranho. Eu falei: mas querido, desde criança eu sou muito curioso, muito contestador. Quem conhecer minha filha vai ver a cópia. E tipo assim, eu falei: mas o povo de Deus não eram os judeus? A Bíblia diz que ele é o povo escolhido. Isso é algo muito sério. É um padrão que o Senhor tinha de governo sobre a terra, está no povo judeu, mesmo sendo um povo. Aí você pode dizer assim: mas eles mataram Jesus. E a gente continua também. A gente continua deixando Jesus por causa da televisão. A gente continua deixando Jesus por causa de um bocado de coisa. A gente esquece de Jesus como pior do que o judeu. A gente esquece muito disso. Mas sabe o que é mais interessante sobre a civilização deles? É que a festa que era voltada para o Senhor durava dias e eles se regozijavam em estar
adorando ao Senhor, com músicas e canções que adorassem a Ele. E hoje nós somos mesclados. Você sai do ambiente do mundo e vem para um ambiente cristão. E a primeira impressão que você tem: que povo chato. Que povo chato. Mas pastor, você não acha que a gente tem que ser sério? Sim, temos que ser sério. Eu sou um cara muito sério. Mas eu sou uma pessoa que quero conviver com os outros de forma harmônica. Tem uma história recente do Francis Chan, que é um escritor, um pastor. Ele escreveu um livro. O livro mais famoso dele chama-se Louco Amor. E eu estava conversando com o Cheryl e com o Scott sobre a história dele. E ele fazia parte de uma gangue nos Estados Unidos. E ele se converteu. E na igreja do Francis, ele chegou a ter mais de 5 mil membros na congregação que ele liderava. E esse cara se converteu lá, ação de evangelismo, essas coisas que nós fazemos, impactos e etc. Ele fazia parte de uma gangue. Vamos imaginar alguém fosse um traficante. Aí ele sai daquele ambiente do tráfico, daquela família que eles chamam, e vem para a comunidade cristã. Ele não durou muito tempo. Quando o Francis notou que aquele cara não estava indo mais, encontrou ele na rua e disse: cara, nunca mais vi você lá. Uma coisa que nós fazemos: nunca mais vi você na igreja, né? A igreja é o coletivo, a igreja não é o prédio. Nunca mais te vi na igreja. Nunca mais vi você lá no templo comungando com a gente. E o cara disse: olha, eu entendi errado, pregaram errado para mim, porque me disseram que vocês são uma coisa diferente. E na gangue que eu vivia, eu era uma família. Eles me respeitavam, sabe? Tinham consideração, me amavam. A gente vivia como uma família. E quando eu fui para lá, eu vi que é só um lugar que as pessoas vão no domingo, chega, assiste o culto e vai para casa. Irmão, isso é muito sério. Sabe, o cara de uma gangue, um traficante, por exemplo, vamos imaginar ele, um traficante que vive com sua família, né, que eles fazem do seu grupo a sua família, que defende uns aos outros, sabe, que mata e morre por um cara que é o chefe, por exemplo. Uma coisa muito séria, e eles levam isso a sério, porque eles têm prazer no que eles fazem, eles encontraram prazer no que eles estão fazendo. Eles não... Tipo assim, nós muitas vezes estamos na igreja por medo de ir para o inferno. Lá eles estão matando ou morrendo porque eles têm um objetivo e uma ambição na vida, de viver aquilo intensamente. E nós muitas vezes estamos aqui por conta de que estamos com medo de ir para o inferno. Como se Deus fosse somente isso. Alguém muito carrasco e muito mal que preparou o inferno para você. Primeiro, o inferno não foi preparado para o homem, é para o diabo e seus anjos. Isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Mas os filhos da desobediência vão habitar lá por causa da desobediência. Mas não foi preparado para isso. O inferno não foi preparado para você. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. O inferno não foi preparado para você. Isso. Por isso que é terrível. Porque não foi preparado para você. A prévia de Deus sobre o que Ele preparou para o homem está no Jardim do Éden. Muito tremendo. A prévia do que Deus preparou. E é tão tremendo que a própria palavra declara que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do humano o que Deus tem preparado por aqueles que nele esperam. O regozijo, nós temos regozijo, querido. Sabe qual é o nosso maior problema? É que nós nos tornamos um povo muito chato, muito crítico de nós mesmos. Estudamos pouquíssimo isso aqui, lemos muito pouco, não temos uma ótica espiritual para ler a palavra e nos tornamos uma comunidade de julgadores de nós mesmos, do próximo, e não conseguimos crescer. Porque o problema nosso é que quando eu saio de um ambiente de erro, e eu fui impedido de viver no erro, agora eu quero ver todo mundo fazendo igual. É igual uma criança. Ela se comportou mal, o irmão foi e fez errado. Ele pode fazer, por que eu não posso? É porque ele não descobriu que não fazer aquilo está fazendo bem para ele e para sua família. Mas a criança quer fazer porque ele é menino.
Só que a palavra nos leva a deixar as coisas de... O que seriam as coisas de menino? Veja só, existe uma diferença entre menino e criança. Criança relata a pureza, simplicidade e coisa verdadeira. O menino é aquele que é treloso, chato, entendeu? Que insiste nas coisas erradas. Então ele diz, oi? Tem astúcia, isso. Deixar as coisas de menino. Entendeu? Que fica assim, porque fulano faz assim, porque eu não posso fazer. Vocês estão entendendo? Então parece que o povo cristão é um povo muito chato. Eu até estava comentando com o Rony sobre isso, que a gente conhece pastores que até na festa de aniversário o cara quer pregar. Festa de aniversário de criança. Eu falei, meu irmão, aniversário das crianças é em tempo e é fora de tempo. Se sua vida não pregar em tempo e é fora de tempo, não adianta você falar. Sua vida pregar, sua vida falar. Você se encontra com alguém e ele chega perto de você. Sabe, sobre vida é algo muito interessante. Tem uma história de um cara, eu me esqueci o nome dele, um serial killer, acho que era da Inglaterra, que ele foi condenado à cadeira elétrica. Aí quando alguém é condenado, vem um capelão para ler, recitar uns versículos, enquanto o cara está indo no corredor da morte. Aí o cara foi, e o outro lá lendo, ele parou no meio do caminho e disse, olha, se eu visse vida no que você está falando, se eu conseguisse enxergar vida no que você está lendo, eu mesmo me rastejaria de joelhos por toda a Inglaterra proclamando esse Deus que vocês falam. O problema nosso, o X da questão, é o medo de ir para o inferno. Eu vou falar umas coisas aqui para você se arrepender hoje, para a sua alma não ir para o inferno, entendeu? Nós não fomos ensinados a ter prazer em Deus. Nós fomos ensinados que orar é um sacrifício. Nós fomos ensinados que estar diante de Deus adorando é muito ruim. Aí esse culto não acaba. Que culto é esse de 3 horas? Que culto é esse de tantas horas? Cara, nós não temos noção do que falamos, do que fazemos, e nem sabemos dar valor à liberdade que temos. Porque existem pessoas no mundo que queriam estar como você está agora. Poder ir para a sua casa e almoçar uma refeição tranquila com sua família, sendo cristão, sem ninguém querer entrar na sua casa e lhe matar pela fé que você tem. Querer lhe destruir pelo que você está carregando. A gente não tem noção disso. E nós levamos isso como fosse qualquer coisa. A seriedade do Evangelho é muito mais do que você tentar mostrar um padrão sobre sua vestimenta. A seriedade do Evangelho é muito mais do que você querer mostrar para as pessoas coisas. A verdade do Evangelho é uma mulher prostituta que se encontrou com Jesus pedindo água, e ela consegue voltar para a sua cidade e levar todo mundo para ver Jesus. Isso é a coisa mais séria do Evangelho. É o impacto que causa em alguém que é perdido. E as pessoas conseguem ver no olhar dela de que ela recebeu algo que era diferente. Algo que era diferente. Será que quando eu estamos conversando com as pessoas sobre Cristo, as pessoas ficam assim, cara, meu Deus, eu consigo ver algo diferente em você. Tu estava ainda agora brincando com a gente aqui e de repente parece que sai algo de você. É sobre essa casa espiritual que Deus está nesses dias edificando. Não é uma casa espiritual que a gente acredita que a espiritualidade é só em alguns momentos. Vida secular e vida espiritual. Não existe 2 vidas. Você só tem uma. E ela é eterna, pelo contrário. Nossa vida é eterna. Eu estava até conversando. Não trouxeram água para mim. Né? O nível vai caindo. Está acostumado, né? Aí você veja só. Gosto. Vejam só. Está rolando um vídeo
de uma novela da Record que simulou o arrebatamento. Aí todo mundo nos comentários é aquela coisa assim, ai meu Deus, precisamos nos preparar. E todo mundo com medo, né? De ficar, de se vai. A palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses 4 e 5 relata sobre esse dia do encontro com o Senhor. No capítulo 4, ele está relatando sobre o dia desse encontro, que ao ressurgir, ressoada a trombeta, o arcanjo vai tocar, os mortos ressuscitarão, né? Vai ser tipo secreto, vai ressuscitar os mortos, a gente não vai ver, entendeu? Primeiro, por que a ressurreição é necessária, que todas as moléculas de quem foi queimado, quem morreu queimado, a terra, o fogo e a água vão dar conta de seus mortos? Por que é necessário que alguém que morreu do fogo, todas as moléculas do corpo dele, do corpo, não estou falando do espírito somente, falando do corpo, ela tem que se juntar para formar essa pessoa, e quem estava nas tumbas tem que se levantar? Só por um detalhe bíblico que muita gente não se atenta. Quando Yeshua, Jesus, ele ressuscitou dos mortos, não encontraram o quê? Não encontraram o que no túmulo? O corpo. Quando ele aparece para os discípulos, ele não aparece em espírito atravessando parede. Ele chega lá e diz aqui, e aí mano, cheguei, estou com fome. Jesus come com os discípulos, pede comida e começa a comer. Sabe por quê? Porque o corpo ele precisa ser glorificado. 1 Coríntios 15 fala que o que era corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Ou seja, teremos um corpo diferente. Não vamos estar com as roupas do batismo e... entendeu? Então não pode de forma nenhuma não ser visível esse momento. Precisa ser visível. Mas a maior questão é que as pessoas ficam... mas ele virá como um ladrão. Sim, ele vem como um ladrão para quem não está atento. Para os filhos da obediência... Jesus não vem como um ladrão. Primeiro, porque ele deixou sinais para que entendêssemos a sua volta. Ele não diz assim, olha, eu vou vir de repente, irmãos, vocês fiquem ligados. Ele sempre fala, eu virei como um ladrão. Apocalipse ele fala também, mas esse ladrão ele vem como não espera, para mostrar às pessoas que não estão atentas, que ele virá como um ladrão. Mas os seus filhos têm que entender o tempo que ele voltará. Os sinais. Quando você começar a ver sinais, o foi que Jesus disse em Mateus 24. Haverá guerra, rumores de guerra, mas não tenham medo porque não é o fim. Ou seja, é um lembrete. Vocês têm que saber que essa preparação de ambiente aponta para o meu retorno. Quando você vê os problemas acontecendo, você tem que dizer assim, é até estranho, mas que massa, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E qual é a nossa pregação? Arrependei-vos, porque o reino de Deus está entre nós. Arrependei-vos, porque Jesus ele quer amar você hoje, ele quer transformar você hoje, ele quer te dar um prazer maior do que sua carne tem. Vamos abrir lá em 1 Pedro capítulo 2. Agora sim, água com gás, o negócio melhorou. Primeira Pedro capítulo 2, a partir do versículo 1. Todos acharam? Sim. Olha, Pedro é bem no final, sabe, antes do Apocalipse. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como crianças, não como meninos, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência ou experimentado que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, a pedra que vive,
rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, irmãos, essa casa espiritual, ela tem um objetivo: oferecer sacrifícios a Deus. Sacrifícios que sejam espirituais. Mas a primeira coisa que nós precisamos fazer é despojar, é deixar de lado, jogar fora toda maldade, dolo, hipocrisias e toda sorte de maledicência. Vejam só, a santidade do Senhor para nós parece algo muito difícil. Sim ou não? Mas o que é difícil para os homens não é impossível para Deus. Existe uma dificuldade? Sim, porque nós somos maus. Nossa natureza é pecaminosa. Nós temos vontades, nós temos desejos. A nossa mente trabalha para trazer tudo isso. E qual é o objetivo do Espírito Santo que caminha com a igreja? Lhe revestir de um poder que é acima de você para vencer aquilo que é contra você. Somente um poder que está acima de você pode ser estabelecido em sua vida para você ter forças para vencer o mal. Você não consegue vencer sozinho. Você não vai conseguir vencer sem a ajuda do Espírito Santo. Você não consegue vencer o mal sem a ajuda de Deus. Nem Jesus fez isso sem a ajuda de Deus. O dia do batismo de Jesus, ele estava lá e o Espírito Santo desce sobre ele. Nós precisamos do Espírito do Altíssimo para vencer o mal que um dia foi provocado no jardim, a desobediência que trouxe toda a maldição. Mas Jesus, como um homem perfeito, venceu a morte e lhe deu uma coisa chamada liberdade. Mas a liberdade que Cristo nos deu não é a liberdade da graça que é barata. Alguns já ouviram falar sobre a graça barata? Vamos lá para Romanos, capítulo 8. O que seria, queridos, essa graça barata? Essa graça barata que a gente chama é como... a gente vê muito isso acontecendo, já aconteceu na nossa vida e acontece na vida de outros irmãos. É a gente não dar valor ao sacrifício de Cristo. É como se a graça me desse uma permissão para eu viver como eu quero. É como se a graça de Deus agora me libertasse para que eu possa viver como eu quero. Eu posso fazer o que eu quiser porque Deus me libertou. Na verdade, queridos, se nós formos entender o contexto bíblico sobre a liberdade que Cristo nos deu, é a liberdade do pecado, para que o pecado não domine mais você e você viva uma vida degradante. Ele te deu agora uma forma de salvação acessível e não algo que você não pudesse cumprir, porque Deus continua entendendo que você é mau e está sendo transformado de glória em glória. Diz aqui no capítulo 8, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e vida de Cristo Jesus te livrou ou libertou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito.
Versículo 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem um Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se você foi liberto, quem está morto para o pecado não dá resposta. Você aperta no morto, ele fala ai? Não, ele está morto. Mas como é que eu e você podemos não dar esse ai para o pecado? Se a nossa carne estiver mortificada. Se a nossa carne não der resposta. Mas pastor, às vezes é tão difícil. E nós encaramos os efeitos da carne somente como coisas sexuais. Mas os efeitos da carne não começam pela cogitação sexual. Os efeitos da carne começam pelas permissividades dos nossos olhos. A Bíblia diz que se o teu olho for mau, todo o teu corpo será mau. Cara, isso é muito sério. Se o teu olho for pecaminoso, você olha e deseja. Mas se você não corta esse mal pela raiz imediatamente, ele começa a trazer alimento para a sua mente, que é o seu coração, é aquele que toma as decisões para a sua vida. Não é o órgão que bombeia o seu corpo. A Bíblia, quando fala do coração, é o entendimento do homem que toma as decisões para dizer assim: vamos fazer o mal, vamos fazer aquilo que é ruim, porque Deus perdoa. Isso é, nós não encararmos o Evangelho como muito sério. Mas pastor, o senhor começou tão bem, dizendo que a gente era um povo chato. É isso mesmo, nós continuamos sendo um povo chato. O meu desafio de falar para vocês hoje é você conseguir conviver com o mundo mal, em paz com Deus, conviver ao lado do pecado e mortificar o seu desejo por pecar e ter prazer em Deus naquilo que você convive com os santos. Esses dias eu estava pensando sobre isso. Qual é o maior desafio do cristão? As pessoas vão dizer suas coisas particulares, né? O meu maior desafio é não fazer tal coisa. Meu maior desafio hoje é não beber. Porque o cara diz assim: olha, eu estou fazendo tudo direitinho, eu só não consegui parar de fumar. Eu só não consegui parar disso. Eu só não consegui parar de pornografia. Eu não consegui parar disso e daquilo. O maior desafio que eu vejo do cristão é glorificar a Deus com todo o seu corpo. Porque Deus não está em busca de nós pela um pedacinho de você. Deus está em busca de você por completo. Agora, o importante para você não desistir dessa caminhada é não olhar isso como: meu Deus, como isso vai ser difícil, porque eu sou muito mal. Só que existe uma premissa entre esse abismo. Deus enviou o seu Filho, que, se nós cremos na Trindade, é o próprio Deus. Ele se colocou como ponte de acesso entre você e o Altíssimo. E isso é muito sério, queridos. Isso é muito sério. Nós não encaramos com a seriedade que isso é. Deus enviar o seu Filho para morrer, uma morte de cruz, pelos nossos pecados, para que agora nós tenhamos um acesso a Ele, livre, sem intermediários. E ainda mais, o Espírito Santo, Ele geme com gemidos inexprimíveis por aquilo que você não consegue confessar para Deus. Tipo, você, bem assim: olha, Deus, você não tem coragem de dizer isso para Deus porque você tem vergonha. Deus, eu sou uma mulher tão fofoqueira. Eu sou um homem tão fofoqueiro. Eu não consigo, Deus, é maior que minha língua. Sabe essas coisinhas simples que nós encaramos como: Deus não está ligando para isso. É aquele detalhe de: se o teu olho é mau, o teu corpo será mau. Começa por isso, queridos. Isso, se todos os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Mas está no entendimento, é algo no entendimento.
Porque você está olhando para aquilo ali, dizendo assim, poxa, eu tenho muito desejo disso. Só que você não se lembra que você foi revestido de poder, para que esse poder, ele venha a ser mais forte em você. Dominar seu corpo e sua mente, de forma que você saiba administrar as tentações que vêm até você. Porque a palavra diz que o Senhor não nos daria tentações que não pudéssemos suportar. E se você está sendo tentado, é porque o Senhor, Ele está disponibilizando a você situações para transformar o seu caráter. E Deus, como um pai amoroso, Ele não lhe castiga quando você erra. Ele lhe disciplina porque Ele lhe ama. É diferente o castigo da disciplina. Deus, Ele lhe disciplina porque Ele ama você. Ele não está lhe castigando. Tem hora que você pensa assim, meu Deus, parece que eu não joguei pedra na cruz, não. Eu puxei foi os cabelos de Jesus. Porque a situação está muito difícil. Mas é Deus estabelecendo uma disciplina sobre você, para que você não se perca. E você acabe como um filho da desobediência, para você ir para um lugar que foi preparado para o diabo e seus anjos. E o livre acesso que nós temos hoje a Deus, sabe, nos tornar essa casa espiritual, para que você na sua casa, no banheiro, no quarto, dirigindo o carro, pilotando uma moto, você possa dizer, Pai, eu te amo. Ou dizer assim, Pai, eu não sei nem o que é te amar, eu acho que eu não amo o Senhor. Ele vai dizer assim, sim, filho, eu vou lhe ensinar agora, através do meu amor, o que é amar. Eu vou lhe levar a entender o que é amor. Aí você vai compreender a profundeza de tudo isso. Sabe, é um nível que você olha assim e parece, meu Deus, é muito difícil. A parábola do jovem rico, né? Um cara muito milionário, uma família rica, conhecedor da lei, chega lá e diz assim, eu até estava numa discussão sobre dízimos e ofertas, aí o povo vem dizer assim, dízimo não era dinheiro. Eu falei, olha, vamos lá. Dinheiro é uma coisa relativa. Porque você está falando de uma sociedade que até está fora do calendário gregoriano, né? Estamos falando de uma sociedade que está fora dos 2000 anos que nós vivemos. Estamos falando de uma sociedade antes desse calendário. Então, irmão, os caras não tinham papel. Qual era a moeda de troca? Sal, cominho. Vamos dizer assim, coisas que nem a gente conhece, né? Tipo, no povo antigo. Estamos falando do povo macedônio. Estamos falando de um povo que a gente não tem nem ideia de quem seja. Não sei nem como eles escovavam os dentes. Eu também acho. Se os vikings já era sujo, imagine o povo antes, né? Então, assim, estamos falando de uma sociedade que a moeda deles era hortelã que nascia, era cabra, pomba, pássaro. Esse era o dízimo para sustento da casa do Senhor. Eu falava, irmão, olha, o dinheiro é muito relativo. Entendeu? O dinheiro é muito relativo. Ele não dava dinheiro. Eu falei, olha, por favor, a minha inteligência não permite começar uma discussão com isso. É porque não era dinheiro. Eu falei, cara, lógico que era dinheiro. Só que era a moeda de troca deles. Entendeu? Um pedaço de pau, o que ele pudesse dar. Pão, carne, vinho, uva. O que ele pudesse dar para o Senhor era o dinheiro dele. Mas a maior preocupação do judeu não era o dinheiro. Que o cara mais rico do seu tempo, ele não se preocupa com o dinheiro e diz assim, Jesus, como é que eu posso alcançar a vida eterna? Eu já sou rico, né? Já tenho um bocado de coisa. Tinha algo faltando dentro daquele jovem, diz assim, mas como é que eu posso alcançar a vida eterna? Aí é onde Jesus revela o único Deus que pode retirar o homem do seu contato com o Criador, que é o dinheiro, que na verdade é aquilo que o homem pode possuir para sentir prazer.
Ele diz, olha, se você quer ser perfeito, porque você já disse que observa a lei, já faz tudo, obedece seu pai e sua mãe, etc. Então venda tudo que você tem, dê aos pobres e me segue e terás um tesouro nos céus. O cara disse, rapaz, eu não conheço essa bolsa de valores. Eu não sei onde é esse céu, eu não consigo enxergar, não dá para mim. É a única coisa que pode tirar o homem do acesso com Deus, é o prazer. Pecar significa errar o alvo, não é isso? Eu tenho uma nova interpretação de pecado, que é aquilo que te dá prazer. É a única coisa que pode tirar o seu contato com o Senhor, é aquilo que dá prazer ao seu corpo, à sua carne. Você deixa de orar e adorar Jesus por diversas coisas que lhe dá prazer. Você pode deixar. Então aquele jovem olhou assim, bicho, deixar tudo que eu tenho, todo esse dinheiro, para seguir esse cara, não rola. Não vai dar. E a palavra diz, será muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque ele está satisfeito naquilo que ele alcançou e tem prazer para a alma farta dele. A alma farta faz o quê? Pisa o favo de mel. Mas para a alma faminta, qualquer amargo é doce. Vocês estão entendendo? O pecado é aquilo que te tira desse acesso com Deus, porque ele te dá um prazer, uma sensação tão boa, tão legal, que você não consegue enxergar que deixar tudo que você tem para seguir um Deus que prometeu a você a vida eterna, que morreu por você, parece não ser suficiente. Essa é a maior que da questão nossa de cristão. Você não consegue enxergar, mas você não pede a Deus para ver. Já parou para pensar nisso? Moisés foi audacioso. Apesar de que o cara viu milagres demais, né? Ele viu simplesmente um pé, vamos dizer assim, um pé de goiabeira. Já viu aquele pezinho de... Como era o nome, meu Deus? Aquela goiaba pequenininha que a gente tem. De araçá. Lá em Natal não tem isso. Araçá é bom demais, meu Deus do céu. Eu fico semelhante a isso. Um pé de araçá pegando fogo, as folhas tudo amarela, mas verde. Eu já olhava aquilo ali e dizia, sangue de Cristo. Eu ficava logo com medo, eu dizia, meu Deus. É tanto que ele fala logo, Senhor, tira as alparcas dos teus pés, que essa terra é santa. Aí ele tira logo a sandália. O cara viu um pedaço de pau se transformar numa cobra e comer a cobra do outro mago. Ele viu que com um pedaço de pau ele toca na bexiga do mar e o mar se abre. Eu já ficava, meu irmão, se alguém dissesse, esse Deus não existe, eu dava na cara dele. Homem, tu é doido. Tu viu? O shopping das crianças aqui, ó. Os pés, a gente não, esse Deus é bom demais. A mulher, a gente não vai precisar comprar mais roupa para a mulher. Porque a roupa cresce no corpo dela. Ela ainda ia reclamar, sim, mas todo mundo está me vendo com essa roupa, preciso de uma nova. Né? O homem está bem, de tênis e tal, pode usar a mesma roupa. Eu só imagino o banho, né? Mas Moisés, mesmo vendo tudo isso, ele foi audacioso e disse, Senhor, eu quero lhe ver. Eu quero ver o Senhor. Ei, Moisés dava conselho para Deus. É sério, vocês já viram? Eu vou matar todo mundo. Ele, não, bicho, olha. O Senhor não me botou nesse negócio aqui para ver esse povo morrer, não. Não vou, não. O que vão dizer do Senhor? Que o Senhor é mau? Então risque meu nome aí. Tire meu nome aí que eu não quero, não. Meu Deus. O gago nem falava. Agora está dando conselho para Deus. Ele disse, você me chamou. Sabe, Deus, acho que ele ficava rindo. Esse cara é gozado. Eu gosto desse menino. Mas sabe por que Deus permite isso? Porque Deus quer ver a expressão do seu entendimento. Se você está junto mesmo, entendeu? Se você
Está bom, olha, ninguém pode me ver, meu filho. Se você me visse, você seria fulminado. Mas eu vou passar assim na fenda da rocha. E você só vai ver uma brestinha. Os olhos de Moisés tinham tanta glória. A gente não sabe o que canta. Deus, eu quero ver tua glória. Moisés passou 40 dias e 40 noites só ouvindo Deus. Sem comer, sem beber. Você não consegue passar meia hora de jejum. Já começa a pensar na rabada, no picado, né? Mostra-me tua glória. Jesus vai ficar rindo dos céus. Pai, o bichinho. Eles são meninos, são crianças. São meu filho, bichinho. Aí o cara olha a glória de Deus e desce do monte. Imagine um monte. Vamos imaginar. O monte, irmão, é muito grande. Entendeu? É muito alto. E o cara está descendo do monte. Ei, menino, desce não, pelo amor de Deus. A gente não aguenta o que está saindo dos seus olhos. Tem que alguém ir para botar um véu no rosto de Moisés, para ele poder descer. Cara, isso é muito sério. E nós, você está pedindo para ver as coisas celestiais? Olha, Paulo, quando teve um encontro com o Senhor, um encontro, veja só, apóstolo Paulo, querido, Jesus já sabia que as pessoas não iam ser muito legal com ele, porque Paulo perseguiu, matou cristãos, né? Matou do povo de Deus e agora se torna aliado, entrou para a gangue, né? E o encontro que Paulo teve com Yeshua, ele passa mais ou menos 3 dias sem ver, sem enxergar. E ele disse assim: olha, eu vi coisas inefáveis que aos homens não é lícito contar. Porque vocês não vão acreditar. Vocês ficam escandalizados com o unicórnio. Vocês ficam escandalizados com o unicórnio, com o vampiro. Vocês não estão preparados para isso. Não, não. E Paulo está evangelizando preso. Evangelizava mais preso do que solto. Escrevendo as cartas. Olha, Paulo, tem um bocado de gente que está doente. Tá bom. Pega aqui e manda. Vai orar com o cara. Eu não posso parar. Eu tenho um objetivo, cara. Meu Deus, cara. Entendeu? O cara manda o suor dele. Manda aí. Vai, vai, vai. Eu não posso parar de escrever aqui. Eu tenho um objetivo de fazer isso. Muito sério, cara. Muito sério. Porque ele teve um encontro com aquilo que é sobrenatural. E nós não estamos pedindo para ver o sobrenatural. Nós estamos celebrando a nossa individualidade num ambiente que deveria ser coletivo. Que você não deveria ter problema de orar pelo irmão. Ou você que chegou aqui em pecado e diz assim: cara, ore por mim porque eu estou muito mal. Não, mas eu tenho que esperar o pastor fulano de tal para poder orar por mim. Não. Esse irmão que está do seu lado, ele recebeu da mesma graça que você. Ele caminha na mesma fé que você. Cada um recebeu uma medida de fé. Então, irmão, minha fé é pequena, eu estou precisando da sua. Ore por mim. É isso, irmãos. É sobre isso. É sobre estar revestido de algo que é maior do que nós. Revestido do poder. O maior convencimento dos apóstolos era sobre o que eles falavam e faziam. Eles falavam que Deus era bom, mas eles tocavam no enfermo e o enfermo era curado. Porque eles acreditavam naquilo que eles viram. Aí agora vem um objetivo maior sobre a minha e sua vida. Porque nós estamos crendo naquilo que não vimos, só naquilo que lemos e ouvimos. E agora, Deus ele vai colocar um peso maior de glória sobre nós, porque nós não vimos Jesus, nós só acreditamos nele. Então ele vai operar o poder maior ainda, porque nós estamos crendo naquilo que não estamos vendo. O nosso maior problema é querer dizer para Deus que ele não pode fazer ou que ele não vai fazer. Dizendo: ah não, Deus parou de operar agora, nesses dias Deus não opera mais. Na verdade,
O nosso problema é que nós queremos fazer para Deus aquilo que Ele não mandou a igreja fazer. Eu já fiz de tudo, agora só Deus na causa. Irmãos, era para ser o princípio, porque o que Deus faz é eficaz. Aí ao invés de você ir pôr a mão para fazer, você deveria clamar ao Senhor para que Ele desse a você poder para você fazer. O centurião chega e diz para Jesus: olha, tem uma pessoa doente na minha casa, mas a minha casa não é digna do Senhor entrar lá. Basta o Senhor mandar uma palavra que ele vai ser curado. Irmão, vamos imaginar, é um cara que não era da igreja, não estava ouvindo tanta mensagem assim. O cara ouviu falar sobre Jesus, um homem poderoso, e ele chegou lá e disse: olha, minha casa não é digna de receber o Senhor, mas eu sou um homem de autoridade, eu reconheço quem tem. Meu Deus, a autoridade. Nós não estamos reconhecendo a autoridade do Deus que a gente serve. Aí transformamos a fé em coisa de gente que é inconsequente. Não, esse homem é muito inconsequente. Sempre disseram isso para mim: Ednaldo, você é muito inconsequente. Entendeu? Assim, porque eu já fiz coisas erradas, já fiz. E a culpa não é de Deus, a culpa é minha, porque eu não sabia administrar as coisas. Mas dizer que a fé vai se tornar inconsequente, não, porque quando você está crendo no Senhor, Ele vai dizer a você se o que você está fazendo é dele ou não. Ele diz assim: olha, o que você quer fazer é da carne, não faça. Mas o que é do Espírito, Ele sela e te abençoa. Entendeu? O nosso grande problema é que nós estamos querendo que Jesus se materialize na nossa frente. Nós não estamos crendo. Você olha para aquilo ali e diz assim: rapaz, isso é muito impossível. Eu já cansei de orar. Você nem começou. Olha, alguém aqui já ouviu falar em Charles Finney? Alguns irmãos. É um avivalista muito conhecido. Só que existem homens que não tem muito livro sobre eles. Um deles é Daniel Nash, um cara que gemia em intercessão e oração. Não, ele não orava, eles gemiam. John Hyde, o tanto que ele orava de tempo, ele também passava em silêncio para ouvir o Senhor. Quando John Hyde morreu, 3 anos após, Charles Finney acabou seu ministério de avivalista itinerante e voltou para uma igreja local. Sabe por quê? Porque quem operava era o Espírito, não era o Charles Finney. Um grupo de 3, 4 homens ia na cidade. Vamos supor assim, vamos pregar em Garanhuns, vai ter uma conferência. Esses caras chegavam uma semana antes, conhecia a cidade, ia para uma casa e ficavam. É tipo aqueles caras de Rodrigo, entendeu? Do pastor Rodrigo. Os caras ficavam orando e intercedendo pela cidade. Pegavam o nome das pessoas mais trabalhosas da cidade, dos traficantes, dos bandidos, e começavam a gemer e orar e lutar contra principados e potestades daquela cidade, para que no dia que Charles Finney fosse pregar, a pregação fosse eficaz e o Espírito salvasse o maior número de pessoas. Não é sobre um homem, é sobre um corpo coletivo. E eles eram missionários intercessores. Eles viveram a vida deles por intercessão. O Daniel Nash não viveu muitos anos. Eu acho que ele morreu depois dos 50. E John Hyde foi falar com ele. Sabe o que aconteceu com esse cara? Ele carregou um peso tão grande de oração e de intercessão, que o coração dele pulou do lado esquerdo para o lado direito do peito. E o médico disse: cara, se você continuar nessa vida que você está, você vai morrer rápido. O seu corpo não aguenta mais, por causa do peso de intercessão que ele carregava. Mas sabe o que foi que esses caras viram?
mais de 100 mil almas se converterem a Cristo. E 80% dos convertidos se manterem firmes até a sua morte. Ei, 80% dos convertidos se manterem firmes, porque não foi um dia, uma noitezinha de experiência no show gospel, foi uma pregação que mexeu com o interior daquele povo, porque foi o Espírito que convenceu, não foi um homem ilustre que convenceu. É sobre o Espírito. Quem faz a obra é o Espírito, e a igreja está tentando fazer aquilo que o Espírito não está mandando. Nos últimos anos, até o Paulo Júnior fala muito sobre isso, 25% do Brasil tem cristãos. Nunca essa nação foi tão corrupta e prostituída. Porque na nossa congregação estão casando e descasando, e a gente fica, cara, siga a sua vida, vamos lá, mais um novo casamento, mais uma família, e começa assim, empurrando, vamos fazendo assim. Você não sabe, o diabo, ele gosta de desconfigurar aquilo que o Senhor criou. O pecado, ele desconfigura a ótica de entendimento. É tanto que hoje eu estou vendo casamentos serem desfeitos, porque no casamento, um dos dois do casal perdeu a vontade de fazer sexo com seu cônjuge. Falei, meu filho, como é que acontece isso? Eu não conheço esse negócio não, graças a Deus. Eu sou pernambucano da gema. Tenho fogo no meu corpo. Aleluia. E, irmãos, nunca encarei isso como perversão. Porque a palavra de Deus diz que surgiriam religiões provenientes de demônios que o impediam o manjar de Deus preparado para os homens. Eu disse, eu quero esse manjar. Aleluia. É meu. Sabe por quê? Porque quando você não tem prazer com sua esposa ou com seu esposo, o mundo quer dizer a você que você só vai ter prazer se você tiver vários parceiros. Porque você cansou de ter relação com aquela pessoa que você fez uma aliança de alto nível. Então o mundo desconfigura o sexo, trazendo como se você fosse ter prazer somente com outra pessoa. Eu cansei. Às vezes cansa porque o negócio, né, irmão, não muda. O cara não toma um banhozinho, não prepara uma noite mais especial, né, meu filho? O cara não prepara um ambiente mais só, igual aquele cara da novela. Vem que eu quero lhe usar. Vem, prepara aí que eu quero lhe usar. Não, meu filho. Tem que ter carinho, um cheirinho no cangote, e vai esquentando o ambiente, e vai preparando o negócio. Tem isso não, meu filho. Envelheceu, tá morto não, tá vivo, né não? Tem que dar um cheirinho na veia. Tamo aqui. A gente pega as chapas, bota no copo assim, né? E tamo junto. Tem isso não. Não, viu? Hoje tem corega, né? Mas tem que se amar, querido. É uma aliança de alto nível. A gente não entende. E outra coisa, a noite de núpcias é abençoada pelo Senhor. Não é uma noite de pecado e imoralidade. Você entende que Deus abençoa aquele ato, aquele momento? Porque o mandato de Deus é ser de fecundos e encher e multiplicar a terra. Hoje nós temos medo de ter filho, né? Sabe qual é? Sabe qual é o objetivo do muçulmano? Veja só. Perguntaram assim para um líder de uma mesquita e disseram assim: vocês vão ganhar o mundo como? Explodindo o povo, quebrando as coisas. Ele disse: não, isso aí é uma pequena parte do grupo que é extremista. É igual aquelas congregações que diz que a mulher não pode raspar os negócios, que não tem que ter o cabelo nos pés, não pode usar roupa assim, pronto. Tem a turma extremista, lá eles têm também os xiitas. Mas sabe qual é o objetivo deles?
é crescer através da família. Meu irmão, e que coisa diabólica, né? Porque eles são anticristos, né? Mas o povo de Deus, ele se misturou tanto, o nosso vinho se misturou tanto com água, que a gente está sem sabor. Aí ter filho não porque ele tem que estudar na melhor escola, tem que pagar uma escola de R$1.000. Não, meu filho, eu estou ficando doido não, nem drogado. E conversa é essa? Oxi. Chega lá os livros, caro que só, digo, vocês me vão só pintar. E me vão escrever e pintar errado que só. Homem, imprime isso no papel. Tecnologia, bota os meninos no tablet. Eles não vão usar papel mesmo daqui para frente. Conversa esse negócio caro. Eu fico olhando assim, disse, minha gente. E a escola quer que a gente dê papel higiênico. Eu disse, pronto. Agora você quer que eu dê um carro também para levar vocês para a escola, né? Aí a gente vai crescendo assim, não pode, porque o menino tem que usar roupa assim, uma roupa cara. Mas menino, a gente cresceu, tudo junto, um dando no outro. Aquele papel higiênico rosa, se lembra? Hã? Isso. E o jornal? Eu sei que isso não é bom não, é ruim, eu sei. Se tem uma coisa que eu compro boa na minha casa é papel higiênico, né? Não dá. O personagem é fraco, tem que ser aquele Scott do cachorrinho. Ah, tu vende? Mas a linha mais fraquinha ficou aquela lixa, viu? O mais baratinho é lixa. Não, tá ruim. Manda o pessoal lá ajeitar o papel, não tá bom não. Eu quero levar umas amostras para casa, viu? Então, a nossa política hoje é dizer assim, não, é muito ruim ter muito filho. E a gente tem uma sociedade corrompida, porque se você tem uma família, se lembra assim, quem teve muitos irmãos, né? Graça teve muito irmão, por exemplo ali, se dava em um, juntava todo mundo para defender. E a opinião do pai e da mãe era difundida pelos filhos, e aqueles filhos iam criando praticamente um mini bairro, né? Porque se o cara tem 10 filhos, cada um tem não sei quantos filhos, e vai, mas só que eles vêm carregando uma mensagem. Essa é a questão. Nós temos medo. Ah, porque o mundo é muito mal. É, irmãos, e ele não vai deixar de ser mal não, só quando Jesus voltar. Mas eu me preocupo o tipo de filho que nós estamos colocando no mundo. Qual o tipo de filho que você está colocando no mundo? O menino caiu, se arranhou, a mãe, meu Deus do céu. Esse mulher, eu caí tanto, meti a cabeça no chão. Acho que é por isso que eu sou meio desorientado, mas eu estou vivendo. Oi? Olha esse menino, essa benção. Esse menino nunca caiu, pobre. Não é? Ele mergulha na água e a gente vai levantar ele, ele fica segurando, não quer subir, não. Ele quer ter experiência radical. Passa mais tempo debaixo d'água. Eu não tenho coragem, o menino tem. Troca o anjo dele toda quinta. Então, irmãos, o nosso maior problema hoje é que nós não acreditamos em Deus. A fé é você parar de dizer que Deus é mentiroso. A fé é você parar de dizer que Deus é mentiroso. É você tornar Deus verdadeiro na sua vida. Tornar Ele verdadeiro dentro da sua casa. Então você que diz, eu já orei demais, começa a lembrar desses irmãos que gemiam por pessoas. Se seu marido está dando trabalho, sabe como é que você enfrenta o diabo? É abençoando aquela pessoa que o diabo quer transformar em maldição. Mas pastor, o senhor não sabe o quanto a luta é grande. Irmãos, eu sei o que foi que Deus está fazendo na sua vida. É você imaginar o que Deus fez em você. E aquela pessoa que dá trabalho, ela ser abençoada por quem você é.
Minha mãe, quando casou com meu pai era da Umbanda, traía minha mãe, fazia muita coisa. Minha mãe se casou com ele e nem disse que era crente, mas minha mãe clamava e intercedia. Minha mãe foi morar na casa da minha avó, num sítio que o terreiro era do lado do quarto dela. Sabe o que é que tem hoje? Por causa da intercessão de uma mulher, até a minha avó e meu avô, que eram donos do terreiro, são cristãos hoje. Imagina o restante da família. Minha mãe sofreu? Sofreu. Mas uma família foi abençoada. Meu pai é pastor, todos os filhos foram criados no Evangelho. Não tem ninguém fora do Evangelho, por causa da intercessão de uma mulher. Minha mãe foi passar uns dias lá em casa e minha esposa fica assim dizendo: rapaz, a tua mãe é crente mesmo. Porque ela acorda, irmã, é natural dela. Ela não tem para quem mostrar nada disso. Ela vai, pega a Bíblia, fica cantando os hinos do cantor cristão, assistindo umas pregações lá, só misericórdia, mas a irmã está lá, se alimentando do Senhor, lendo a Bíblia, né? E eu fico feliz em ver aquilo. Fico feliz, porque enquanto eu estava na rua me drogando, aquela mulher orava por mim. E eu nunca fui recebido mal por ela em casa. Pelo contrário, o amor dela me constrangia mais ainda. O amor que ela tem me deixava envergonhado do que eu estava vivendo. Então eu precisava entender, cara, é algo muito maior do que eu. Quando você mortifica a sua carne, quando você negligencia as suas próprias vontades, é quando você entende que você está participando de algo que é maior que você. Algo que é maior. Quando eu estou negligenciando a mim mesmo, eu estou com vontade de fazer isso ou fazer aquilo, e eu dou as costas para o pecado, mesmo eu com tanta vontade, eu estou entendendo que eu estou envolvido em algo maior do que eu. É algo que é muito maior do que a gente. Quando você deixa filhos, quando você tem que morar em outro país, quando você tem que sair dessa cidade, quando você tem que estar em outro lugar, é porque você entende que você está envolvido em algo que é maior do que você. Quando você tem que passar noites de oração e de intercessão, quando você tem que passar noites adorando o Senhor, é porque você está entendendo que você está envolvido em algo que é maior que você. Nós precisamos ter uma nova palavra para dizer a Deus: Deus, eu quero conhecer mais você. Eu quero conhecer mais o Senhor, para que você possa ser achado em mim. Um jovem que magricelo que só vem com uma música dessa que está mexendo com a nossa nação. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Porque não adianta você dizer que quer conhecer Jesus e as pessoas não achar Jesus em você. Nós estamos precisando voltar para um princípio, aonde Deus começa a ser visto na nossa vida. Mas agora, sem essa sensação de que isso é muito difícil de se viver. O maior desafio que nós vamos ter é glorificar a Deus com a nossa vida. Mas isso não é impossível para nós. Isso só vai ser impossível e muito difícil se continuarmos negligenciando o amor que Deus tem por nós. Aí você vai olhar para as tentações e vai dizer assim: meu Deus, é muito difícil, eu não consigo alcançar. Cara, a coisa mais difícil que era a gente ser salvo. Era o mais difícil. Porque pela lei, nós não conseguiríamos cumprir. Mas Cristo morreu por nós. Nos deu uma nova vida. Ele não deu só uma nova chance, Ele nos deu uma nova vida. Chance Ele nos dá todo dia. Mas pelo contrário, Deus, a palavra diz que o Senhor nos transportou do reino das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos transportados. Jesus em carne veio e passou por todas as provações que você passa. Jesus passou por todas as tentações que você passa. Sabe por que Jesus tinha que cumprir isso? É para Ele saber como socorrer você nos mínimos detalhes. E o nosso grande problema é que nós não buscamos a Deus quando as tentações estão pairando sobre nossa cabeça. Nós só buscamos a Deus quando está tudo perdido. Aí nós dizemos assim: Deus, eu parei de lutar com minhas forças, agora eu quero o Senhor.
Se você se encontra assim, eu quero lhe dizer, Deus, Ele tem socorro para você. Mas se você não se encontra assim, eu quero lhe dizer, mantenha-se firme, cara. Mantenha-se firme, porque Deus tem prazer na nossa fidelidade. Deus tem prazer na nossa busca por amá-lo. Deus tem prazer na nossa busca em ser transformado. Deus ama nos transformar. Só que nosso objetivo tem sido o contrário. Nosso objetivo tem sido outro. Nós não estamos em busca de ser uma casa espiritual. Repito, nos ensinaram que ser uma casa espiritual seria muito difícil. Mas você acha que Deus, em toda a sua sabedoria, ia preparar algo para você que fosse muito difícil de ser feito? Tu acha que Deus não conhece o homem, não? Você acha que Deus não sabe quem a gente é? Você acha que Ele ia preparar alguma coisa para a gente? Ele veio morrer por nós, que Ele já sabia que a gente nunca ia conseguir. Ele já sabia. Abra sua Bíblia em Hebreus rapidinho. Vocês estão cansados? Vocês sabem que, por mim, né? Hebreus não, queridos, Efésios. Efésios capítulo 2. Versículo 1. Ele vos deu, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora ou antes, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois, mediante o quê? E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ele, além de nos salvar, e saberia que não seríamos salvos pelas nossas próprias obras, Ele já preparou quais as obras que devemos praticar, para que estejamos caminhando com Ele. Por isso que eu não acho o Evangelho difícil, porque Deus, Ele se precaveu de tudo, Ele preparou tudo, muito perfeito, para que eu e você pudéssemos ter uma vida abundante. Nós não temos uma vida abundante, porque a nossa mente está presa ainda sob o prazer do pecado. E repito, não olhem para o pecado somente coisas sexuais. Olhe para o pecado iniciando pelas coisas pequenas. Nós estamos num momento onde todo mundo quer fazer dinheiro. Então vamos fazer dinheiro. O pessoal faz qualquer coisa para fazer dinheiro.
Prosperidade, as pessoas só olham para algo financeiro. Se você tiver muito dinheiro, você é próspero. Não, a prosperidade é você estar cheio de felicidade em todo o momento que você viver. Estando rico de dinheiro. Sabe, perguntaram a Bob Marley, dizendo assim, você se considera um homem rico? E ele disse assim, Júlio, para você o que é riqueza? Perguntou o repórter. O repórter respondeu a ele assim, não, você tem muitas posses, muitas casas, milhões de dólares. Ele disse, olha, se para você ser rico é ter posses e dinheiro, eu não sou um cara rico. Mas para mim riqueza é a vida eterna. O maconheiro disse isso. Entendeu? Ele disse, riqueza para mim é a vida eterna. É sobre isso. Se tornar um povo feliz daquilo que você recebeu no Senhor. Você olha para os prazeres da carne e diz assim, poxa, eu não consigo mais me satisfazer. Porque aquelas meninas que estão ali dançando, os olhos dos homens são somente para transar e deixar ela. Mas o olho de um homem cristão deve dizer assim, aquela mulher linda, eu quero edificar uma família com ela. É esse tipo de homem que as irmãs estão procurando. Amém? Amém ou não? Entenderam, homens? Tem poucos homens aqui hoje. Mas a mulher está em busca de um homem que cuide, que guarde. Você olha para o mundo, queridos. No carnaval as mulheres tirando a roupa, despindo o seu corpo, mostrando para os homens. A prostituição cada vez mais aumentando. Lesbianismo, homossexualismo, destruição da sociedade. A sociedade totalmente pervertida, totalmente quebrada, endividada, só para viver prazeres momentâneos. Prazeres que amanhã vai te dar dor de cabeça. O governo acredita que distribuir camisinha é uma forma de prevenção. A nossa sociedade acredita que os filhos que vão nascer dessa época vão ser só mais umas crianças. Por isso que eu estava falando de termos prazer no que nós vivemos. Festejar com alegria a salvação que Cristo nos deu. Sabe, ser um povo feliz, um povo alegre. Um povo que celebra a Deus. Um povo que celebra as suas festas. Um povo que busca agradar a Deus em tudo que faz. Não ser um povo chato, carrancudo, que só reclama, que só fala mal, que só julga o outro. Vai ser um povo que está ajudando um ao outro. Você está fraco, não tem medo de dizer a teu irmão que você está fraco. Porque o objetivo dele aqui não é lhe julgar, é lhe levantar, é lhe amparar. Estamos necessitando de um povo assim. Sabe, eu tinha amigos que eram evangelizados por mim, eu ia buscar eles nas festas. Eu me lembro até hoje, uma vez, um amigo que eu tenho em Recife, Júnior, que a gente se considera como irmãos. E um dia eu soube que ele foi para uma festa lá, e eu fui buscar ele bêbado. Aí um outro amigo da gente disse, tem uma pessoa que veio te buscar aqui. Ele, quem? É Edinaldo. Ele, não é Edinaldo não, pelo amor de Deus. Eu já fui pegando ele pelo braço, dando uma mãozada. Boa, bora menino, vai, sai daqui. Sabe quantas vezes esse cara me ligou estando mal, querendo se suicidar, diversas vezes. Eu assim, novo ainda, não entendi essas coisas. Dizia, meu filho, vou orar por você e Deus vai te libertar. Ele já teve experiências com o mundo assim, horrendas. E sempre ele falava comigo, cara, eu estou mal, não consigo. Eu disse, cara, quem diz isso para você, que você não consegue, é o teu inimigo, é o diabo. Mas eu quero dizer para você, você está mal? Vá para o Senhor, busque o Senhor. Levante-se. Esse cara hoje está firme no Senhor, evangelizando, vai casar agora. Mas imagine se eu dissesse que ele não tinha mais jeito. Que eu acreditasse que ele não poderia chegar ao padrão de perfeição dos santos. Não, cara. Quem faz isso não sou eu, não é você, é o Espírito. O que você tem que fazer é insistir. Sabe por quê? Porque lá em cima alguém insistiu para salvar você. Porque quando você vai ler os profetas, o que os profetas diziam?
Ele começava a olhar tudo aquilo e dizer assim: olha, o mundo está mal, o mundo é trevas, o mundo é destruição. E o próprio Senhor dizia: quem pode ir por nós? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? O profeta diz: Senhor, eis-me aqui, eu vou. Eu enxerguei quem é você. Ele vai e anuncia. Tinha resultado imediato, tinha às vezes, mas depois o povo voltava para suas velhas práticas. E o objetivo de Deus foi trazer o homem de volta, o resgate. Insistir em você, homem mau, doente, perverso. Olha, Deus insistiu na gente, enquanto no próprio templo dele, os filhos dos profetas traziam prostitutas para transar dentro do templo. Você entende isso? Você entende um negócio pesado? A própria palavra declara que o Senhor não recebia mais o incenso, não chegava como um cheiro suave às narinas de Deus, da rejeição e repulsa que Deus tinha. Por isso que a palavra diz agora que nós lemos que nós éramos filhos da ira, porque tudo se misturou em ira para Deus. Sabe o que foi que Deus fez? Isaías 53 diz que Deus teve prazer em matar Jesus. Porque enquanto ele matava Jesus, ele aniquilava os seus pecados. Ele salvava você, matando o seu filho. Ele salvava a sua pele. Isaías 53 declara, antes de Jesus morrer, muito antes, diz que não tinha formosura mais nele. Ele estava desfigurado, nu, açoitado, rejeitado pelos homens. A ira de Deus estava sobre Jesus. Ele despejou toda a ira sobre ele, sobre o intermediário, para que hoje você pudesse ter uma vida abundante. Então não podemos ser um povo triste, pelo amor de Deus. Não podemos ser um povo que não celebra Jesus. Não podemos ser um povo que não acredita nesse poder celestial. Não podemos mais ser esse povo que não celebra Ele. Ah, eu estou cansado. Você tinha um combustível no mundo que era a bebida. Hoje você tem um combustível que é o Espírito Santo. Ele tem prazer de estar com Deus. Ele está dentro de você. E Ele não quer que você se aparente o capacitado. Ele está capacitando você a ser essa casa espiritual, a esse altar de adoração para Deus. Ele não está procurando hoje uma oferta grande. Ele está procurando uma oferta sincera. Da sua limitação, do pouco que você tem para dar, Deus está buscando isso hoje de mim e de você. E é assim, queridos, que nós vamos conseguir caminhar no Evangelho de Cristo. É entendendo a realidade do que é esse Evangelho. É por isso que eu disse essa frase de que você, quando rejeita a sua carne, você sabe que está envolvido em algo muito maior. É quando eu lembro de Isaías 53. Que Deus teve prazer em morrer Jesus. Por causa de mim, por causa de você, por causa dos seus filhos, dos seus pais. Então nós não podemos dizer que as pessoas não são importantes para Cristo. Nós não podemos passar o ministério evangelístico somente para alguns. A nossa vida é uma vida de adoração ao Senhor. Talvez você esteja tendo muitas dificuldades. Talvez você esteja achando difícil algumas coisas. Mas eu quero orar com você hoje, para que você seja revestido de algo maior que você. Para que hoje você tenha o seu entendimento aberto. O Espírito Santo vai cobrar vocês hoje. Mas não olhem a cobrança do Espírito Santo como algo pesado para vocês. É porque Ele confiou a vocês o ministério da reconciliação. A nossa vida vai conectar outras pessoas até Deus.
Meu filho, você seria o homem mais incapacitado de fazer o que Deus confiou você fazer. Porque você protela muito. Você pensa muito. Tem coisas que isso é bom. Mas eu quero te liberar hoje espírito de ousadia sobre você. Espírito de ousadia. Eu vejo um homem muito deprimido, que ele vai ser erguido com a sua oração. Esse cara está num quarto escuro. Ele às vezes nem consegue levantar. Problema com os filhos. Meu Deus. Problemas com a esposa. Sabe, o diabo tem uma teia tão grande dentro dessa casa, desse homem. E Deus escolheu você para fazer isso. Veio um teste de resistência sobre você e sua casa. Sabe por quê? Porque esse homem, os recursos que tem na mão dele, o diabo quer tirar para levar para a perdição. O diabo diz que ia peneirar a sua vida. E ele sabe as coisas que você se abala. E o Senhor permitiu que ele colocasse a mão. E hoje eu vejo como se fosse um furo no saco sendo fechado. E todo o recurso sendo acumulado. Deus está tirando teias de dentro da sua casa. Coisas que estavam paradas na sua vida vão voltar a funcionar. Não é se você fizer, é porque eu sei que você vai fazer. Você já entendeu que não tem mais saída. E o Espírito precisa abrir a boca. Você precisa somente abrir a boca. O Espírito está te capacitando hoje. Capacita, Senhor, esse irmão. Capacita Glaucio hoje, Senhor. Capacita-o agora, em nome de Jesus. Espírito de sabedoria e de revelação. Ousadia no Espírito. Enche-o agora, Senhor, em nome de Jesus. Enche-o agora, enche-o agora. Em nome de Yeshua. Nós o abençoamos. O Senhor vai abençoar ainda mais a sua casa, a sua família, sabe, eu vejo algo conectando com seus parentes. Deus estabelecendo a bênção sobre vocês, cara, em nome de Jesus. O novo filho depois vai ser um sinal de uma nova estação, estação de estabilidade. Uma estação de alguém que um dia foi rejeitado com suas ideias. E Deus transformou esse homem em alguém, sabe, escolhido por Ele. Simples, para levar coisas. Deus vai conectar você a homem de outros países. Oh, meu Deus. Nos dá, Senhor, entendimento de quem você é. Abre os nossos olhos, Pai. Coloque seu coração diante dele nessa manhã. Coloque seu coração diante dele. Deus quer fazer coisas tremendas em vocês. Se há impossibilidades, ponha para fora ela hoje. Coloque essas coisas para fora. Se você quer se lançar no Senhor, eu chamo vocês a vir aqui à frente. Vamos nos lançar nele.
Abra seu coração para Ele hoje. Ponha para fora, ponha para fora. Ponha para fora. Ponha para fora. O Senhor está em busca de corações hoje, receptíveis. Deixa Ele revestir você de algo maior. Deixa Ele te revestir de algo maior para você suportar as tentações, as dificuldades que vêm sobre você. Você não é incapacitado nem incapacitada. Ouça a voz do Espírito nessa manhã. Deixa Ele falar com você. O Senhor está liberando habilidades, ferramentas espirituais hoje. Ferramentas espirituais. Jesus, eu quero ouvir tua voz.